caros ouvintes, sejam bem-vindos novamente ao podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Eu sou o Felipe Sancafortes e hoje a gente está aqui com uma razão muito especial, muito comemorativa. É porque agora o podcast está completando 2 anos de vida. Parece que foi ontem que a gente gravou o episódio de 1 ano e estamos aqui completando nosso 2º ano, tentando trazer um pouco mais de direito tributário aí para vocês. E hoje também, aproveitando esse episódio comemorativo, na verdade a gente está fazendo uma comemoração em dose dupla, porque finalmente publicou o livro do nosso amigo Carlos, Praticabilidade Tributária, Eficiência, Segurança Jurídica e Igualdade. Então a gente está aproveitando aí essa oportunidade para fazer uma segunda banca de doutorado dele. Esse livro é a versão comercial da tese de doutorado dele. Então a gente vai bater um papo hoje sobre esse tema, que é bastante novo do direito tributário e acho que ao mesmo tempo, apesar de ter passado despercebido, por todo mundo, é um tema hoje de grande relevância. Então, obviamente, além de mim, estamos aqui hoje. Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite, feliz aniversário para o podcast. Boa noite, Bruno, Elvio, Felipe, ouvintes, um grande abraço. Bom, o Carlos já adiantou aí também, Elvio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Bruno. E parabéns pra gente, vamos lá. Primeiro, parabéns aí a todos da equipe do Tributário ao Pé do Ouvido. Muito obrigado aos ouvintes, aqueles que estão conosco nesses 2 anos. E, de logo, parabéns ao Carlos aí pelo livro. E tenho certeza que ele será de grande importância para o nosso mundo do direito tributário. Bom, vamos lá, Daqui a pouco a gente começa a banca de doutorado, de doutoramento aqui. Na verdade, a banca de pós-doutoramento aqui já. Coisa importante. São os mais. Bruno? Olá, pessoal. Boa noite, Felipe. Boa noite, Carlos. Boa noite, Elvio, pessoal, nossos ouvintes. É um prazer estar participando aqui desse episódio comemorativo de 2 anos do podcast. Eu lembro quando a gente se reuniu naquela sala da OAB, e foi fundado lá praticamente o podcast. O pessoal, então, formou o grupo, o Carlos liderando aí. Então, muito gratificante a gente poder ter passado esses 2 anos, trazendo sempre episódios aí para o pessoal e vendo também, a resposta da galera, sempre comentando e elogiando, sugerindo. Então, acho que isso que é legal, que possamos continuar aí por muitos outros anos, trabalhando aí no podcast. E parabéns, Carlos, pelo livro, Eu tô com ele aqui na minha frente, são nada mais que 800 e poucas páginas, então é um livro realmente... É um livro que para em pé. É um livro que para em pé, é de peso. É um livro de peso, mas parabéns, é um trabalho realmente de fôlego e vamos trabalhar um pouquinho aí esse tema, realmente um pouco, talvez não muito comum aí pro pessoal, mas é um tema muito interessante, com certeza. Não, legal, gente. Antes da gente começar, então os avisos de praxe. Esse episódio, como sempre, ele é feito com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 19 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. O podcast, assim como nós 4 e os demais membros, estamos nas mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Então siga-nos. Mandem seus comentários, mandem seus feedbacks, façam suas sugestões de pauta. Na medida do possível, nós vamos atendendo todo mundo, sempre respondemos as mensagens. Então, por favor, participem com a gente desse projeto, porque é muito importante. Apoio, querendo ou não, é o apoio de vocês que anima, a gente a continuar. A gente conseguir fechar esse projeto por 2 anos e não é um projeto fácil, mas apesar das dificuldades a gente vai continuar em frente, Então que venha o 3º ano, que venha um 3º livro e vamos em frente. Vamos lá, pessoal, vamos começar então a nossa sabatina. Acho que o Carlos, às 5 horas da banca de doutorado dele foi o suficiente, ele quis mais um pouquinho, então vamos lá, Carlos, praticabilidade tributária. Esse teu estudo aqui é uma continuação da tua dissertação do mestrado, quando você falou do Simples, que lá você já fazia uma abordagem desse tema, mas acho que lá de uma forma mais incidental, não? Felipe, exatamente. Acho que você, na verdade, assim, a minha dissertação do Simples, e
foi publicada pela Juruá, né? O livro é O Simples Nacional, a Norma Tributária, o Princípio Federativo, Limites da Praticabilidade Tributária. Quando eu estava escrevendo sobre o Simples Nacional, para tentar entender o que era esse fenômeno, do ponto de vista teórico, né? Tentar explicar, porque tinha autores que diziam que é um novo tributo, né? Para mim era um regime de recolhimento, mas como explicar isso, né? Tentar encaixar isso no ordenamento jurídico brasileiro, eu acabei topando com esse tema da praticabilidade tributária, que eu desconhecia, eu conheci no mestrado, né? Então daí eu fui conhecer a obra da professora Isabel Derzi, né? A obra clássica em que ela tratou desse tema, que foi a tese de doutorado dela, da década de 80, salvo engano, 85, que é o livro famoso dela, Direito Tributário, Direito Penal e Típico. Então, ela tem lá uns capítulos que ela vai tratar disso. Depois eu conheci o livro da professora Regina Helena Costa, hoje ministra do STJ. Ela tem também uma monografia sobre esse tema de praticabilidade tributária. Eram as duas obras de referência. Então, eu percebi que para entender o Simples Nacional, eu tinha que tratar desse tema. Então, eu tentei tratar com os limites da época. E defendi o mestrado e tal, tudo bem, e esse tema ficou na minha cabeça, né? E acabou virando uma série de questionamentos que eu resolvi verticalizar agora no doutorado, né? E aí foi o que me inspirou realmente. Esse foi o embrião, com certeza. Mas o que eu percebo é o seguinte: o meu estudo modificou completamente na minha forma de enxergar o tema, né? Então, aquilo que eu faço uma crítica a mim mesmo, né? Tem uma parte aqui no livro que eu vou tratar das várias visões sobre o que é a praticabilidade, e eu acabo criticando a minha visão lá do livro do Simples, né? Não tanto por ela estar errada, mas é porque ela não tratava do principal. Foi esse o sentido. Bom, vou aproveitar esse gancho e eu vou fazer uma pergunta para você, que é logo... Gente, eu nunca tinha visto isso. A introdução é dividida em capítulos, né? Então aí você já viu o que o Bruno falou. O que vai acontecer no meio dessas 800 páginas, né? Mas logo... eu acho que é a primeira vez também que eu vejo isso, viu, Felipe? Nunca tinha observado em livro nenhum isso. E aí eu vou aproveitar, cara. Então, você não aqui colocou em forma de afirmação, mas não de pergunta, mas vou fazer na forma de pergunta, né? Por que falar da praticabilidade tributária? O que vem a ser isso? Não fica roubando minhas perguntas, Felipe. Poxa, essa era minha, né? Ouvinte, a gente combina as perguntas, tá? Se vocês não sabiam, a gente combina. Então, aí quando alguém rouba a pergunta do outro aqui, dá uma briga do caramba. Ó, É que aí o cara tem que ler, né? Faz o cara ler o negócio e ele fica bravo. Aí ele fica desesperado, procurando pergunta. Tem roteiro, pô. Tem roteiro. Seu Felipe, tem que seguir o roteiro. Ô, Felipe, na verdade, é assim, você me fez duas perguntas em uma, eu vou ter que separar. Você me perguntou assim, ó, por que falar da praticabilidade é uma coisa, o que é praticabilidade é outra. Você quer que eu responda primeiro por que falar dela? Então, assim, acho que é melhor o que é, talvez, né, primeiro? Não, bom, você que manda. Eu acho que é legal a gente falar do por que falar. Porque, assim, primeiro, essa tal de praticabilidade tributária, tem autor que considera que isso não existe, tá? E de outro lado, existem autores que vão falar que isso é um princípio tributário. Um princípio, e aí vai tentar fazer ponderação de princípios com a capacidade contributiva, tal. Mas, afinal de contas, o que é denominado de praticabilidade tributária? O que se percebe? Existe uma forma ideal do direito tributário ser criado e aplicado, uma forma ideal, que a gente aprende nos livros. Mas, assim, nós quatro aqui, nós somos da prática tributária, nós estamos só na academia. Eu creio que vocês já perceberam há muito tempo que o direito tributário que é aplicado pelo fisco e aplicado pelo judiciário, ele lembra vagamente o que a gente aprende nos livros. Então, assim, o que acontece? Com o tempo, e por várias razões, e não só no Brasil, tá? Isso não é um fenômeno brasileiro, o Estado foi criando formas de aplicar as normas tributárias o mais simples possível. Como eu simplifico a aplicação disso? Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Um conjunto de técnicas para simplificar a aplicação do direito tributário. Esse fenômeno de tentar criar técnicas para a aplicação mais simples para o direito tributário, ele foi identificado na Alemanha, identificado na Espanha, né? E os autores alemães, um autor principalmente, que eu não vou conseguir falar o alemão, então quem fala alemão, me desculpe, depois manda um áudio para a gente no Instagram dizendo como fala, é o Hans Arndt. Ele acabou dando esse nome a esse fenômeno, né? E o livro dele é Praticabilidade e Eficiência.
com o nome em alemão, né? E foi essa obra que inspirou, junto com a obra do Joseph Eisensee, que é outro autor alemão, foi que inspiraram a Isabel Derzi a tratar do tema, na tese de doutorado dela. Inclusive, o leading case que a Isabel trata, eu vou daí começar a dar exemplos de como a realidade é diferente da teoria, é o da planta genérica de valores do IPTU, que foi um leading case, e segundo ela, é o primeiro caso de análise de praticabilidade pelo Supremo Tribunal Federal, na década de 80, né? Então... O STF chega e fala isso? Não. Chega... Não fala no termo. Não. O termo praticabilidade vai aparecer depois na jurisprudência, já influenciado ali pela obra da Isabel Derzi. Só que daí o que acontece? Ele sempre é usado, e aí tá o perigo, viu, Bruno? Vocês que são advogados privados, né? Eu tô aqui do lado negro da força. Lado negro não, eu acho que é o lado da luz, né? Mas... Vamos lá. O que acontece? O termo praticabilidade tem um perigo. Quem fala isso é o Daniel Giotti, que é outro autor que tratou do tema de praticabilidade antes de mim, alguns anos antes. Tem um perigo. Não sabe qual é o perigo? De você usar ele como simplesmente uma bandeira retórica. Ele vira tipo um super trunfo. Em que sentido? Olha, o fisco está fazendo um negócio muito esquisito. E a gente vai julgar isso. Como que a gente vai justificar isso? Ah, praticabilidade. Então, o termo praticabilidade começou a virar um chavão retórico, um recurso retórico, sem muita profundidade. E sabe onde que apareceu o termo de praticabilidade como salvação da lavoura? Julgamento por exemplo, julgamento do ICMS substituição tributária para frente. Então, assim, são situações heterodoxas. Eu crio mecanismo para simplificar a aplicação do direito. Tá? Existem vários tipos de manifestações que são identificadas como praticabilidade tributária. O que une essas manifestações diferentes? A ideia é de aplicar de forma assim. Até aí é ótimo. Eu acho que ninguém discordaria, concordam comigo, que se você puder simplificar, tá ótimo. Onde você puder simplificar, tá ótimo. É muito bom, é sempre bem-vindo, é menos oneroso para o fisco. E se é menos oneroso para o fisco, concordo que é menos oneroso para o cidadão, porque quem paga o fisco é o cidadão. Então, existe uma máxima do Adam Smith, lá quando ele vai falar das máximas para uma boa tributação, uma delas é que a cobrança da tributação não custe muito. A máquina em tese seria mais eficiente, né? Exatamente. Então, a praticabilidade, ela é, vamos dizer, apaixonante, né? Ela tem um argumento, assim, bastante cativante, porque ela evoca esse sentimento de eficiência. Agora, o grave problema não é isso. O grave problema é, tudo bem, nós vamos aplicar as normas tributárias de formas mais simples. Isso é bom para todo mundo. Mas até onde eu posso simplificar sem lesionar direitos fundamentais do contribuinte? Ponto. Né? Até onde eu posso simplificar? E esse é o grande debate que a Isabel Derzi vai tratar no livro dela, que a Regina Helena Costa vai tratar no livro dela, que os autores como Daniel Giotti vão tratar depois, tem Eduardo Rocha, que é um juiz federal de Minas Gerais, que tratou também. E aí é um dos objetivos da minha obra também. Né? Então, na minha obra, eu vou tratar do que é a praticabilidade, tentar entendê-la, vou tentar tratar dos limites da praticabilidade, vou dar o seu fundamento, a meu ver, né? E depois eu vou aplicar isso nos casos práticos, alguns muitos, né? Mas esse é o caminho que os autores têm feito. E o perigo, na verdade, a atenção que se tem é como dar critérios para que a jurisprudência possa aplicar essa noção de simplificação sem usar simplesmente argumentos retóricos. Mais ou menos seriam esses os objetivos nesse estudo. Então você me perguntou, por que falar de praticabilidade? Bom, primeiro, é porque essa realidade chamada de praticabilidade, ela existe, ela está aí. Né? E o que a gente vai fazer com isso? Então, é um tema pouco estudado, né? E então me parece que havia ali uma motivação para fazer esse estudo, que está aí agora o resultado. Carlos, pelo que você coloca, então, pelo que eu pude entender, o destinatário primeiro da praticabilidade é o Estado. Bom, é uma ótima pergunta, Bruno. É que, na verdade, assim, os autores... Você sabe que essa praticabilidade é um negócio meio etéreo, né? Porque é uma criação da doutrina, concorda comigo? É uma criação da doutrina e vira uma palavra, as pessoas vão usando. Ela também é chamada de praticidade tributária, tem vários nomes, né? Agora, o que acontece? Entender o que é a praticabilidade e quem é o destinatário ou quem vai utilizá-la é algo que não é pacífico. Então, você me perguntou, a praticabilidade então tem por foco o Estado? Essa é a minha resposta. A minha resposta é essa. Por quê, Bruno? Eu faço um trabalho bastante analítico, de separar as coisas em caixinhas. Então, eu tento separar a praticabilidade de figuras próximas. Então, eu separei, por exemplo, praticabilidade é uma coisa, depois a gente pode falar sobre isso. Comodidade do Estado é outra. Praticabilidade não significa comodidade do Estado. Simplificação em favor do contribuinte é outra. Então, eu separei a simplificação em favor do contribuinte. Eu fiz esse recorte. Eles podem estar juntos? Pode uma técnica ser
considerada praticabilidade tributária para o Estado e também ser simplificação para o contribuinte? Pode. O exemplo, Simples Nacional. O Simples Nacional atende todo mundo, concorda? Né? Simplifica para o Estado, simplifica para o contribuinte. O IR lucro presumido. Agora, qual que é o problema? Vamos imaginar o lançamento por homologação. Concordam que o lançamento por homologação é um baita negócio para o Estado e um péssimo para o contribuinte? Do ponto de vista de trabalho. Para quem está sendo delegado o trabalho? Para o contribuinte. O Estado não precisa ter mais uma máquina tão grande para fazer lançamento de ofício, né? Então, nesse caso, eu tenho uma praticabilidade realmente voltada, que é uma praticabilidade que favorece o fisco. Eu não estou falando que isso é ilícito, a priori, temos que pensar, né? Mas não favorece o contribuinte. Nesse caso, não há simplificação para o contribuinte. Então, às vezes, as coisas estão juntas, às vezes as coisas não estão. Então, eu tentei separar as coisas colocando nomes diferentes. Mas tem autores, Bruno, que dizem, por exemplo, Daniel Giotti, que eu mencionei, que é lá de Minas Gerais, procurador da Fazenda Nacional. Para ele, a praticabilidade também é voltada ao contribuinte, então ele analisa junto. Então, acho que o importante aqui, quando a gente for analisar o tema, é conseguir definir e dizer como nós estamos utilizando para evitar ambiguidades. É mais ou menos essa a ideia. Não sei se ficou claro. Porque também, em última instância, né, quem vai determinar isso é o Estado, né, através da edição das leis, das normas, dos regulamentos. Ele que vai determinar como isso vai se aplicar, né, se ele vai simplificar para ele, para facilitar a arrecadação, né, muitas vezes, ou se ele vai facilitar para o contribuinte, ou às vezes até complicar para o contribuinte com relação a, por exemplo, o lançamento por homologação, né, que fica a cargo do contribuinte todo o trabalho, né, de lançamento. E vai ter alguns casos que vão ser, assim, polêmicos. Por exemplo, se complica ou não para o contribuinte. Você tem argumento dos dois lados. Depende do recorte que você faça. Um exemplo, vocês concordam que o jeito normal de cobrar crédito tributário é por meio da execução fiscal? Vocês concordam? Esse é o meio ordinário. Olha a praticabilidade aparecendo. Protesto de CDA. Então, assim, é um atalho, né? É uma forma heterodoxa. Depois se torna normal. Mas quando ela surge, ela é uma quebra de paradigma. Aí a pergunta é, o protesto CDA, ele beneficia o contribuinte ou não? Claro que você vai falar assim, não, porque não sei o quê. Agora, você tem um argumento para falar que beneficia também, porque qual que é o argumento? Né? Que a cobrança por protesto é menos onerosa que a cobrança via execução fiscal. É aquela história. Você consegue montar argumentos, né, de níveis, acho que tem níveis, né? Mas o fato é que, não sei se vocês estão começando a identificar assim, fenômenos, a praticabilidade tributária é um fenômeno antigo, não só no Brasil. Por exemplo, tributos fixos. São exemplos que existem, a tributação forfaitaire, que se fala na França, forfetária, né? Ela, como se fala aqui no Brasil da década de 60, que é pelas médias e faz um tributo fixo. Tributação utilizando de presunção e de ficções, presunções em geral, que é algo que tem no Brasil há bastante tempo, né? Então, isso também é um exemplo de facilitação da aplicação normativa. A substituição tributária, ela é uma forma de simplificação normativa, né? O fisco esquece do contribuinte, vai direto em alguém que é mais cômodo de cobrar, né? Então, recentemente vão surgindo novas formas, como o fato gerador presumido, né? Já não é tão recente, eu sei, mas vamos dizer, na história do direito brasileiro de forma mais recente, né? Transação tributária como forma de extinção de litígio, arbitragem é possível, não é? Então, são esses os temas aí que eu vou tratar e o que é pior, gente? Como que eu faço para classificar esse monte de manifestação de uma forma lógica, que é um outro ponto, que eu nem falei ainda o que seria, na verdade, efetivamente a praticabilidade, eu não defini aqui, não chegamos nesse ponto. Você mencionou aí inúmeras situações, inúmeras posições. Na minha visão, a praticabilidade ela é muito mais focada, não sei se você observa isso, ou tem um foco muito maior na atuação do Estado. Talvez o contribuinte ele é, de certa forma, colocado um pouco de lado quando se pensa em praticabilidade, ou seja, até porque é o Estado que é o fomentador das normas jurídicas, né? Então ele vai pensar em facilitar as situações para ele próprio, né? E daí então, a partir disso, qual seria um limite? Ou se se você observa limites para essa praticabilidade tributária? Elvio, eu acho que a gente pode aprofundar sobre isso daqui a pouquinho, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, tem limite, obviamente. E todos os autores que tentaram pensar sobre o tema, tentaram encontrar limite. Daí, se vocês perceberem no título do meu livro, né, eu coloquei lá praticabilidade tributária, eficiência, segurança jurídica e igualdade. Por que eficiência? Tá? A eficiência porque, para mim, a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, aí, sobre a natureza da praticabilidade, diferente de outros autores, a praticabilidade não é um princípio jurídico. Bom, o princípio que fundamenta a praticabilidade é a eficiência administrativa. Eu estou olhando sob a ótica do Estado.
Então, assim, a eficiência, mesmo antes da emenda 19, tá? Mesmo antes de inclusão expressa, ninguém pode imaginar que o Estado teria uma ordem para poder ser ineficiente. Então, assim, a eficiência estatal faz parte de qualquer ideia de legitimidade democrática, republicana, é dinheiro público, né? Então, não vejo, assim, vejo como a eficiência como algo íncito, né? Talvez não numa visão aí, como é defendida, não estou nem falando neoliberal, gerencialista, nada disso, mas uma eficiência estatal é essencial. Então, o que me parece é que o princípio que está por trás da ideia de praticabilidade, que pode fundamentá-la, é a eficiência. Quais seriam os limites? Bom, lógico, teriam vários, né? Se a gente for descer, eu desço em minúcias no livro, não é à toa que ele ficou grande. Por exemplo, competência normativa, né? Quem pode legislar, então um monte de coisa. Mas vamos colocar isso de lado, vamos colocar material. O que limita materialmente a eficiência? Eu coloquei 2 alicerces, que estão no título do livro. Aí é o spoiler, está na capa. Né? Segurança jurídica, especialmente sobre a vertente legalidade, e a igualdade, especialmente sobre a vertente capacidade contributiva. E aí eu digo que existe um trilema no nosso sistema jurídico entre eficiência, igualdade e segurança jurídica. Por quê? Se você quer muita igualdade, você vai ser ineficiente. Se você quer muita segurança jurídica, você vai ser ineficiente. Se você quer muita eficiência, você não vai atender a igualdade e não vai atender a segurança jurídica. Então, assim, como equilibrar tudo isso? Aí eu vou tentar bolar, soluções normativas para isso. Lógico que não tem resposta pronta para tudo. Tem coisa que se resolve na ideia de proporcionalidade, razoabilidade, ou seja, há uma discricionariedade do julgador, né? Não há respostas prévias, mas é o que eu tento trabalhar. Não sei se para a gente começar a conversar, se ficou mais ou menos claro que tem sim limites, tem que ter, né? Porque senão a gente vai estar diante de um desmando eficientista, corte lá, eficientista, né? O que não faz sentido. Os fins não justificam os meios. Né? Então, eu acho que vale essa máxima aqui no nosso direito. E outra coisa, esse trilema, só um minutinho, Felipe, esse trilema existe em outras áreas do direito, não é só no direito tributário. Alguém pode pensar o seguinte, olha, lembra aquela história da razoável duração do processo? Que foi inserida pela emenda 45 no processo civil, né? Lá no artigo 5º, não é isso? Veja, o que é razoável duração do processo? É um processo eficiente no tempo. Um critério, porque para você medir eficiência tem que escolher o critério. É o processo eficiente no tempo. Qual que é o problema? Se ele for muito eficiente no tempo, o que provavelmente ele será? Ineficiente mal julgado. Ou mal julgado. Ele não vai atender igualdade, ele não vai atender segurança jurídica. Então vejo que esse trilema, ele está sempre. Na verdade, a gente poderia até resumir um dilema entre eficiência e justiça, que aliás é estudado pela análise econômica do direito. Bom, é isso. O que você ia perguntar, Felipe? Desculpa. Não, que pelo fundamento que você colocou, né, que ele é baseado no fundamento da praticabilidade tributária, o princípio da eficiência administrativa, e pelos exemplos que você está dando. De alguma forma, a praticabilidade tributária, ela socorre o contribuinte, ou pode ser usado favoravelmente pelo contribuinte? Cara, eu acho que no recorte que eu fiz, não. Eu acho que é mais no sentido dele como ele se salva da praticabilidade. Agora, seria para esses 2 limites que você colocou. Não, mas veja bem. Foi bem procurador essa posição, né? Não foi, porque eu na verdade, estou analisando como ele se salva. É o contrário. Mas veja bem, qual que é a questão? Mas eu não estou negando que você possa ter norma de simplificação ao contribuinte, eu só separei as coisas, né? Porque se você analisar misturado, para mim não faz bem, você não consegue entender nada. Essa é a minha ideia. Então você separa para poder compreender. Então, agora, Felipe, a tua pergunta é muito boa, tal, mas eu não consigo imaginar uma situação em que o contribuinte vai se socorrer da praticabilidade, a não ser que na técnica de praticabilidade nós tenhamos junto uma atuação de uma norma de simplificação ao contribuinte, como é o caso do Simples, né? Porque daí, veja bem, só no seguinte sentido, o Felipe, a partir do momento que eu tenho limites, esses limites valem para os dois, para o contribuinte e para o fisco. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de opção, direito de opção que eu trato no livro, tá? Eu trato da técnica da consensualização. Então, vejam, quando eu tenho direito de opção, e eu até falo sobre isso, tá? Para mim é um tipo de um contrato administrativo. Não dá para aprofundar tudo aqui, a gente pode tratar em outros episódios, mas o que vai rolar? Gente, quando isso é previsto e o contribuinte opta, isso vincula fisco e contribuinte, então também beneficia o contribuinte, nesse sentido que não pode ser atingido. Então, veja, não é que a praticabilidade não pode beneficiar o contribuinte, é que nos limites da praticabilidade existem coisas para garantir o contribuinte. Então, eu vou tentar analisar quais são os limites em que o Estado vai poder, por exemplo, mudar esse contrato administrativo de forma unilateral, né? Então, a gente vai tentando criar limites aí para que o contribuinte não fique ao léu, em nome da eficiência. É mais ou menos essa a ideia.
A primeira vez que eu ouvi falar de praticabilidade tributária foi no caso da PIS e da COFINS importação. Eu não sei se vocês, lógico que vocês vão lembrar, né, que o grande problema que tinha PIS e COFINS de importação quando foi instituído era a previsão lá do artigo 7º da lei de que na base de cálculo das contribuições deveria ser incluído o ICMS e o valor das próprias contribuições. E até que a Receita fez uma instrução normativa com a fórmula que seria utilizado como base de cálculo. E salvo engano, né, não sei se é verdade ou se é uma lenda, mas creio que é verdade, quem teve que criar aquela fórmula para o governo foi o ITA, porque o governo não sabia fazer a conta, de tão complexo que ficou por causa dessa expressão. E é uma fórmula matemática assim, de gigantesca, é absurda. É uma fórmula circular. É uma fórmula circular porque a própria contribuição servia de base de cálculo para o cálculo da contribuição. Era uma maluquice total mesmo. É um negócio bem estranho, bem bizarro, vamos dizer assim. E na época eu vi autores suscitando que essa fórmula violaria a praticabilidade tributária, mas aí no sentido ao contrário. Não é que foi feita uma coisa para simplificar, mas foi feita uma coisa que era ultra complexa, a ponto de o contribuinte olhar aquilo lá e não conseguir entender. Mas aí, veja bem, tem autores que falam dessa forma, mas aí é pensar a praticabilidade como princípio. Eu estou ofendendo a praticabilidade, eu não vejo como ofender a praticabilidade. Porque praticabilidade para mim não é uma proteção a ninguém, né? Então, assim, já é uma forma de enxergar diferente, tá? Respeito. Para mim, eu poderia afirmar a mesma coisa que esses autores de outra forma. Eu falaria o seguinte: isso, na verdade, está ferindo a transparência, né, da tributação. Eu não preciso, não é uma questão de... Veja, vamos ser sinceros. Onde está na Constituição Federal que a tributação tem que ser simples? Não está. Lugar nenhum. A princípio expresso, não está. Não, lugar nenhum. É lógico que todo mundo quer isso, mas não está lá. Então, uma norma não é inconstitucional porque ela é complexa. Né? Então, ela pode ser ruim, ela pode ser péssima, ela pode ser, assim, um motivo de ódio, político, inclusive, mas ela não é inconstitucional. São coisas diferentes, né? Ela é válida. Então, assim, o que me parece, dá para alegar ali uma quebra de transparência. Então, há um déficit, nesse caso, de democracia, de transparência, de republicanismo. Isso é o tipo de sacanagem estatal, ou de boa-fé uma fé, porque às vezes nem é por uma fé a complexidade, é porque eles têm que fazer, cobrar e fechar o caixa, e aí é o único jeito que fica complexo. E aí tem que chamar o ITA para fazer a equação. Nem os caras sabem mais. Então, vejam, eu não consigo ver a praticabilidade como um princípio a ser ofendido. Então, por isso que eu não consigo... Entendi. Nesse caso, puxando essa tua linha, né, uma dificuldade que você tem é descobrir se aquela fórmula matemática representa de fato a base de cálculo. Se a base calculada respeita a base de cálculo da lei. Exatamente. Aí nós vamos ter um problema normativo. Exatamente. Então, Carlos, aqui o que você até falou, né? Você não vê a praticabilidade como um princípio. Então é o quê? Como que ela se enquadraria nessa conversa toda? Na verdade, eu identifiquei, deixa eu contar aqui, eu acho que eu identifiquei 11 sentidos com os quais o nome praticabilidade é utilizado, seja na doutrina, seja na jurisprudência. 11. Tá? Desde princípio, a pressuposto lógico do sistema, a comodidade estatal, a argumento retórico, vários. E para mim, a praticabilidade é um nome dado pela doutrina a uma forma de aplicar o direito. Ponto. É isso. É uma classificação da doutrina. Então, assim, a doutrina percebeu que existe uma forma de aplicar o direito e deu um nome para essa forma. Essa forma é uma técnica normativa, uma técnica de aplicação normativa. Então, para mim, a praticabilidade é um nome dado a um conjunto de técnicas de aplicação normativa. E o que essas técnicas têm em comum? Elas são formas mais eficientes sob a perspectiva do Estado para aplicar as normas tributárias. Né? Então, o fundamento seria eficiência administrativa. Se está certo ou errado, a gente vai ver depois. Né? A gente vai pensar os limites depois, mas essa foi a minha definição. Aí a pergunta que, para complementar, e aí eu vou tentar classificar as manifestações, eu falei que é um conjunto de técnicas. Que técnicas? Quais são essas técnicas de simplificação normativa? É aí que você começa a entender como eu enxerguei a praticabilidade de forma um pouquinho mais profunda. O que acontece? Na verdade, pessoal, eu brinquei, eu acho que na banca eu falei, eu acho que os tributaristas têm um déficit, com todo respeito aos tributaristas, eu sei que eu estou generalizando, mas nós temos um déficit de estudar direito administrativo, de verdade. A gente estudou Celso Antônio Bandeira de Mello lá na faculdade, que é ótimo, mas a gente acha que parou naquilo. Então, assim, há muito tempo tem sido estudado no direito administrativo fenômenos estranhos. E o que eu percebi daí, foi até uma surpresa minha, que o que se chama de praticabilidade tributária no direito tributário equivale a esses fenômenos estranhos do direito administrativo.
Então eu consegui fazer esse link. E aí que eu identifiquei as 3 técnicas de praticabilidade principais. Vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês. Eu acho que a gente pode encerrar o episódio por aqui até. Acho que a gente falou de tudo, do principal. Podemos citar algum exemplo aí. Mas senão o pessoal não vai comprar o livro, né? O merchan do livro, né, pessoal? É só o teaser. Deixa o teaser ali. O que importa é o livro, né? Direitos autorais na conta do... O Elvio, aí a gente termina e fala assim, você quer a resposta para isso? A gente termina com... Temos um livro! Temos um livro, mas ó... O que acontece? Eu percebi assim, primeiro eu tentei identificar o que o tributarista considera o direito tributário dos sonhos. O que é o direito tributário dos sonhos? Ideal. A gente aprende nos livros, ou sonha, né? Primeiro, cada poder pratica os seus atos sem um meter o bedelho no outro. O poder legislativo faz lei e cria o tributo com todos os detalhes. O poder executivo simplesmente aplica aquela lei igual um robô, ato vinculado, por meio do ato de lançamento que é praticado pela administração. Está no artigo 142 do CTN, concorda? Não é isso? Uhum. O Poder Judiciário simplesmente vai julgar os conflitos que chegam para ele ou vai fazer a cobrança forçada, porque daí a cobrança forçada tem que ser pela busca do Estado juiz imparcial. Eu dei um nome para essa história de cada um na sua caixinha, os poderes. Eu dei um nome para isso que seria o normal, o ordinário, tá? Eu dei um nome para isso de avocação. Cada um faz o que lhe cabe. Ok. A praticabilidade tributária ela vem para causar bagunça. Qual que é a técnica de praticabilidade tributária, que é o contrário da vocação e que a gente encontra todo dia por aí e nunca parou para pensar, ou quase não? A delegação, né? Então, a delegação é a primeira técnica de praticabilidade. Quem tinha que fazer o ato não faz, passa para outro. Uhum. Então, vocês vão perceber o quê? Por exemplo, o legislador não faz a lei tributária, quem faz é o executivo por meio da medida provisória. Então, a medida provisória já é uma técnica de delegação, permitida na Constituição, não estou falando que está errado. Então, veja bem, não é porque é uma delegação que é inconstitucional. Dentro do direito administrativo, isso é muito discutido, a delegação. É a história das quasi-leis das agências reguladoras, por exemplo. Então, aquela história dos limites do poder regulamentar. Vocês têm percebido o tamanho do poder regulamentar da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil? Nas últimas tentativas ali, eu percebi, as últimas alterações legislativas, as MPs aí apresentadas, agora foi aprovado um cadastro nacional que a Procuradoria que vai regulamentar como um todo, né? De bens, aquela coisa toda. Isso é delegação. Tem alguns casos de leis que falam o seguinte: tá criado tal coisa, quem vai tratar disso é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Ponto. Delegou. Vocês estão percebendo que delegou? Tá, isso é errado? Não necessariamente. Calma, tem que analisar o que está sendo delegado. Mas esse é um fenômeno conhecido no direito administrativo. São os limites do regulamento. Né? E aí é um tipo de delegação. E aí vai ter hoje eu fiz uma petição dessas, com a questão de direito administrativo também e os limites do decreto, do poder regulamentar. Então, mas esse é um tema muito pouco tratado. Não, pouco tratado, mas assim, eu busquei uma doutrina muito antiga, do professor Pimenta Bueno ainda, e é interessantíssima. Do século passado, do começo do século passado, e ele faz uma trajetória desse poder regulamentar muito interessante, vale a pena a leitura. Então, tratei disso, que é tratado no direito administrativo mais recente, depois do Celso Antônio, inclusive, com muita produção interessante. Sim. Aí, o que eu percebi, inclusive? Vocês perceberam, vocês se recordam, a gente estava na faculdade, nós 4, quando virou modinha a agência reguladora, lembram disso? E aí o tema da moda para TCC era os limites normativos das agências reguladoras? Começo da década de 2000, depois dos anos 2000 ali, né, gente? Acho que é isso, né? Só o Bruno, na verdade, que é da década de 90. Sabe o que eu percebi no direito tributário, que eu nunca tinha sido nomeado? Nós temos agências reguladoras no direito tributário. Não é bem agência reguladora, porque não são autarquias. Só que elas têm, eu chamei de agencificação, é um tipo de delegação. É o caso do Comitê Gestor do Simples Nacional, e é o caso agora do Comitê Gestor de Obrigações Acessórias do ISS. Então, o legislador entregou competência regulamentar completa, cortando o chefe do Poder Executivo dos entes federativos. Vocês estão percebendo isso? Corta o chefe do Poder Executivo, porque quem regulamenta é o chefe do Poder Executivo. Corto e passo para um órgão subalterno diretamente. Isso é uma agencificação. Né? Bom, isso é a delegação. Um outro exemplo de delegação, quem vai fazer ali o trâmite da execução fiscal é o Poder Judiciário. Aí se criam, por exemplo, a execução fiscal administrativa, a prenotação, a verbação pré-executória, né? Então, assim, você tem algumas formas ali de delegação do poder de cobrança de constrição. Esse é a primeira técnica, delegação. Segundo alicerce, acho que o direito tributário do sonho de todo tributarista é aquele que vai analisar o caso individual, tintim por tintim, cada detalhe.
vai chegar exatamente na riqueza do contribuinte. Vai medir a tributação conforme a riqueza do contribuinte. Vai analisar o caso concreto com todas as provas. Eu chamei isso, esse sonho, de individualização. E aí a técnica de praticabilidade que a gente vê todo dia é a generalização. O que é a generalização? É você fugir do caso concreto, você ir pelas médias. Você tributa pelas médias. Quem trata disso muito é o professor Humberto Ávila. Ele foi minha inspiração nesse ponto. No livro dele, Teoria da Igualdade Tributária, né? Ele vai dar vários exemplos de tributação pelas médias. E para ele isso não é inconstitucional de forma automática. Tem que analisar alguns limites. Então, o uso de presunções e ficções tributárias entram aqui. Arbitramentos, tá? Entra tudo aqui nessa ideia de generalizar. Você sai do caso concreto e generaliza. Né? Então, esse é uma segunda técnica. Foi. O famoso FAP, será que a gente conseguiria encaixar algo aí, mais ou menos? Ou até o SAT-RAT? O SAT e o RAT, os dois, tá? Eles são forma de delegação, não tenho dúvida. Uhum, perfeito, exatamente. Tá? A questão é, válido ou não é? Aí tem que debater o caso, aí tem que analisar os limites com calma. Já tem delegação, então eles têm praticabilidade tributária nesse aspecto. E o FAP, cara, eu acho que ele generaliza, né? Ele generaliza. Eu acho que dá para botar nessa... Porque ele pega a média dos acidentes de trabalho... Dos acidentes de trabalho, né? Leva em consideração os setores econômicos. Se bem que ele... Perdão. O FAP ele ranqueia a sua empresa dentro da média. Em razão da conforme a média. Mas ele analisa você individualmente. Sim, de certa forma, sim. Ele mais individualiza do que generaliza nesse aspecto. Eu acho que o principal problema do SAT, RAT e o FAP inserido é a delegação. É a delegação. Mais do que a individualização. Mas mesmo a delegação, quanto a essa delegação, eu sou meio de acordo com o STF, tá? Porque, na verdade, assim, a delegação do RAT não foi dado para o Poder Executivo o poder de definir a alíquota, né? Mas sim dizer... No SAT. Isso, no RAT e no SAT. Mas sim dizer, com base em estudos estatísticos, né, qual é o grau de risco para dada atividade econômica. Né? E lembrando, né, que o enquadramento da empresa na alíquota do RAT e do SAT não se dá pela sua atividade econômica, né, mas sim pela atividade preponderante, que é aquela que representa a atividade dentro dela, que tem o maior número de empregados. E, consequentemente, representaria o risco real, né, que aqueles empregados estariam submetidos dentro daquele estabelecimento. Ô Felipe, eu, na verdade, assim, só para lembrar o ouvinte, a gente parou na segunda técnica, que é a generalização. Isso, né? Surgiu essa pergunta. Isso. Mas, nesse caso, eu analiso esse caso no livro, não vou dar minha resposta, porque, né? Lembra, Merchan? Cadê? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu concordo com você em relação à primeira mudança. Para mim é uma delegação válida. Então, sabe por quê? Eu fui achar a resposta no direito administrativo. Esse caso, ele me parece que é um caso de discricionalidade técnica. E essa, para mim, é permitida, mesmo em caso de legalidade estrita, que é quando, na verdade, você delega ao Poder Executivo por uma questão prática, por uma questão de possibilidade ou de melhor aplicação normativa, eficiência, tá? Mas o Poder Executivo não é livre, porque ele tem que se respaldar em estudos técnicos, e isso é controlável. Só para você ver, Carlos, o quanto que é relevante esse tema, né? Eu agora estou fazendo minha pesquisa, né, para minha tese de doutorado, que é a questão de criar um tributo verde, e mais do que tributo verde, um tributo verde que seja efetivo. E uma das coisas dos problemas que eu levantei é que esse tributo verde, para que seja efetivo, ele tem que estar ligado, obviamente, com os problemas ambientais. Então, como que você faz para compatibilizar um tributo cuja base de cálculo é rígida, por causa disso tudo que a gente está conversando, que ela tem que estar na lei, compatibilizar com os problemas ambientais que são dinâmicos? Então, eu preciso, ao mesmo tempo, ter uma base de cálculo que seja prevista na lei, mas que tenha essa abertura que você está tratando para permitir que se incorpore, né, ou que me dê uma maleabilidade suficiente para poder adequar aquele tributo aos problemas ambientais, né? Porque hoje pode ser que determinado impacto ambiental precise ser tributado, mas amanhã pode ser que já precise de outro. E se eu for esperar um processo legislativo para isso, perde o timing, você não consegue trazer essa efetividade do tributo. É um tema relevante, com certeza, e tem tudo a ver, dialoga com o que você está tratando, sim. Mas a gente pode falar da última técnica? Sim.
Aí o que acontece? O que eu percebi? O tributarista também tem um sonho. Eu tô falando assim, gente, parece que é meio irônico. É um pouco, mas... mas é porque assim, a gente estuda nos livros e na prática a gente vê cada coisa. We have a dream. Então, o sonho é o seguinte, é o que eu chamei de analiticidade. Uhum. A norma tributária de incidência, ela tem que prever todos os elementos, que é conhecido como regra matriz de incidência, sabe? A base de cálculo tem que estar lá, e tem que ter alíquota, e tem que ter o critério material, e tem que ter o sujeito passivo contribuinte. E aí, pessoal, além disso, o procedimento de cobrança analítico de constituição do crédito, o fisco constitui o crédito, aí inscreve em dívida ativa, aí promove a execução fiscal. Gente, tudo isso cai igual um castelo de cartas, né? A hora que você vai ver o tanto de tributo fixo que nós temos no nosso sistema. E se você for pensar, aí você vai pegar um livro de qualquer autor, gente, não é uma crítica a esses autores, porque eles estão fazendo o papel deles ali de pensar o direito tributário. Qualquer manual que você vai ler, ele vai falar o seguinte, tributo fixo é inconstitucional. Não é inconstitucional porque está sendo cobrado há 30, 40 anos, 60 anos, e ninguém falou um A. Então, assim, de duas uma, ou o direito tributário é uma ficção, e a gente está sonhando, ou o tributo fixo é possível. Assim, em que sentido que tributo fixo seria possível? Né? Então, eu tento analisar isso, porque o que é o tributo fixo? É um tributo que não tem base de cálculo alíquota. Basicamente, ele tem lá uma base já fixa calculada. Então, como que isso é possível? E a nossa sonhada, o binômio, base de cálculo, alíquota, né? Eu não estou tributando, não consigo medir. Então, assim, aí eu tento analisar, e daí a técnica de praticabilidade que eu contraponho a essa analiticidade, eu chamo de sintetização. Então, um exemplo de sintetização são os tributos fixos. Outro exemplo é a substituição tributária. Tá? Porque, para mim, a substituição tributária ela está sintetizando duas normas. A norma de responsabilidade com a norma normal do sujeito passivo. Só que ela simplifica. Tá? E daí você vê um só. Eu digo isso, sabe por quê? Exatamente porque o regime tributário aplicável é o do substituído. Tá? Então, o substituído está lá, como um fantasma. É por isso que eu falo que está ali escondido. Tá? É uma elipse normativa. Né? Então, para o leitor ficar maluco, tá? Para poder analisar isso tudo, eu utilizei uma analogia do direito como uma língua. Porque esses fenômenos de simplificar acontecem na língua, por meio de gírias, de simplificações, de abreviatura, de aglutinação. Então, eu comecei a fazer analogia com questões linguísticas, até porque eu acho que o direito é linguagem. Então, essa foi a pira, tá? A pira louca da minha tese foi essa. E aí eu acho que a gente apresentou o tema aí para os nossos ouvintes. Pira louca, boa. Toda tese de doutorado tem um negócio meio maluco por trás, né? Carlos, não tem graça, né? Falando em pira louca, me explica uma coisa aqui. Todo capítulo, toda parte, logo o primeiro capítulo de cada parte é um autor ou uma história, né? Então aqui, por exemplo, na primeira parte, capítulo 2, Gulliver, os habitantes de Lilliput, o relógio. Aí depois a gente tem lá, terceira parte, né? Capítulo 5, Adam Smith, Salomão e as coisas que nunca mudam. Depois a gente tem Aristóteles, Siddhartha, o caminho do meio e a boa ou a má. Proteu, Locke e as outras faces da praticabilidade tributária. Que pira é essa, cara? Explica pra gente. O que se passou na sua cabeça naquele momento aqui? Não, cadê aquele negócio lá dos Jedi? Não tem? Não, acho que não. Eu ia usar no momento ali, mas eu não usei. É que você não falou de tudo. É que tem um capítulo ali que eu falo de unicórnio. Eu falo de unicórnio e tal. Pesado, hein, cara? É que não aparece. Pesado, hein? Essa parte do unicórnio eu li. E do ornitorrinco também. Ornitorrinco, exatamente. Felipe, é que assim, eu queria, na verdade, em cada início de capítulo, cada início de parte, mas em outros momentos aparece. Eu queria ter um início fora do direito, né? Porque eu tô falando de linguagem, né? Eu tentei fazer um link com literatura, só que como eu não sou um cara culto de literatura clássica, eu peguei uma literatura mais pop. Então, assim, essa que é a... Né, dentro do meu nível ali, dentro do possível, eu peguei um pouquinho de mitologia, falei um pouquinho ali... Quando eu falei do ornitorrinco, é por causa tem um livro famoso do Humberto Eco, Kant e Ornitorrinco. Então, é nesse sentido que eu vou tentando fazer esses approaches aí com a filosofia e literatura. É por isso. Aí apareceu essas coisas aí, no meio da tese. Mas essa foi uma boa propaganda pro teu livro, hein, Carlos? Que traz aí uma conotação diferente, né? Do que a gente está acostumado. Fica legal. Direito. Fica legal. Mas assim, essa é uma inspiração, só para ficar claro, essa é uma inspiração... Não sei se vocês conhecem os textos do professor José Roberto Vieira. Sim, eu pensei nele na hora que eu vi. Então, é uma inspiração dele, né? Porque os textos dele... Só que assim, eu não consigo fazer no nível dele. O cara é um... Pô, né?
Os CDs são magníficos, então é óbvio, sem querer me aproximar, mas teve uma inspiração ali. Mas realmente, eu acho que dá uma leveza maior. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, para não dar spoiler, muito. No início da terceira parte, quando eu vou tratar dos limites da praticabilidade, eu tratei do Adam Smith, né, das máximas. Aí eu falei, Adam Smith, Salomão e as coisas que nunca mudam. É porque tem um trecho da Bíblia que é imputado a Salomão, em que ele vai falar que nada muda no reino do Senhor, né? As coisas nunca mudam, sempre voltam. E é mais ou menos essa história, porque isso que a gente está tratando aqui, nesse livro, com 800 páginas, o Adam Smith já tratava lá no século XVIII. Não é algo novo, né? Realmente novo. É que às vezes a gente não está enxergando, mas já está lá. Né? Então essa que foi a minha tirada. É isso, pessoal. Agradeço esse bate-papo, minha tese. Eu espero que o leitor fique animado para ler as 800 páginas. Né? Compre o livro e poste no Instagram, marcando o Tributário ao Pé do Ouvido. Né? Quem comprar podia fazer isso. E a gente vai fazer um sorteio. Façam aquela propaganda. A gente vai fazer um sorteio, né? Daqui a alguns dias a gente faz um sorteio. Quer dizer, eu não sei quando sair o episódio, talvez já tenha saído o sorteio. Hoje o sorteio tinha que ser junto com o lançamento do episódio. Vamos ver. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente vai encerrando por aqui nesse aniversário de 2 anos do podcast. Eu acho que podemos encerrar, porque realmente é que nem você falou, né? Um gostinho do livro. Agora, quem quiser saber mais, faz o jabá aí, Carlos. Pessoal, onde compra, de que jeito compra. Vou fazer um jabá. Eu acho que né? Pessoal, o livro, então, é Praticabilidade Tributária, Eficiência, Segurança Jurídica e Igualdade, publicado pela editora Almedina. Então, a gente vai postar nas redes sociais do podcast. Já postamos, inclusive, já teve uma postagem quando eu estava no pré-lançamento. Mas procurem lá no Google, o site da Almedina, Praticabilidade, vai aparecer minha obra lá. Às vezes a Almedina tem uns descontos absurdos, hein? Pela metade do preço. Fica a dica, hashtag fica a dica. Sim. Então, pessoal, eu agradeço demais. Felipe, Elvio, Bruno, muito obrigado. Um grande abraço aos ouvintes e até outro dia. Então, Carlos, obrigado a você. Esse livro aqui, realmente, eu comprei aqui, vai ser muito, muito bem aproveitado. Né? Eu só queria fazer uma observação, gente, só para a gente finalizar, que está aqui logo no prefácio da obra. Né? Quem fez o prefácio da obra foi feito pelo professor Lucas Galvão de Brito, professor da PUC de São Paulo, de BET, doutor em Direito Tributário. E logo, a primeira frase do prefácio dele é: esse é um livro originalíssimo. Acho que essa frase resume toda essa obra aqui do Carlos, né? É um tema que, embora seja, como eu disse no começo, né? O Carlos deixou claro que não é um tema novo, mas é um livro pouquíssimo explorado. E, Carlos, acho que a maestria que você fez isso daqui na sua tese, né? Ficou muito claro aqui na nossa conversa, então você está de parabéns por esse estudo, de parabéns por esse livro. Eu tenho certeza que esse livro aqui essa tese, essas ideias vão andar bastante. Né? Ainda vai ter bastante gente falando sobre isso no futuro. Obrigadão. Então, Felipe. parabéns. Obrigado. E obrigado a todos pela audiência. Grande abraço. Valeu, pessoal. Parabéns, viu, Carlos? O livro realmente é sensacional. Recomendo a todo mundo aí que compre. Estou fazendo a maior campanha para o Carlos, que eu quero que ele fique rico vendendo esse livro. Saia da procuradoria aqui de Londrina para me deixar meus processos em paz aqui, sabe? Ele me atormenta bastante aqui. Mas é isso aí. É isso aí, Bruno. Faço coro com você, Bruno. Carlos, parabéns mais uma vez pelo livro, pela obra, né? Uma grande obra. E esperamos os autógrafos, né? Na verdade, esperamos os autógrafos. É isso aí. Um abração. Valeu, Carlos. Obrigado. Pessoal, nossos ouvintes, grande abraço. Muito obrigado por estarem conosco nesses 2 anos. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.